Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos! Vamos fazer mais uma live aqui, Dr. Arthur Ferreira. Eu estou aqui hoje com o nosso projeto Liberta Vet. Eu estou muito focado, com um objetivo muito forte de realmente entregar muito conteúdo para vocês. Tudo aquilo que eu adquiri, que eu consegui ao longo de tantos anos como formado, tudo aquilo que eu construí na minha carreira hoje, eu foco realmente nesse projeto online, de poder contribuir com vocês e compartilhar muito conhecimento. E uma das coisas que mais me anima realmente é o interesse das pessoas, que as pessoas têm em querer aprender. Eu lembro que quando eu comecei na minha carreira, né, em 2009, nem faz tanto tempo assim, mas a gente ainda não tinha tanta expansão das mídias sociais, tanta expansão do mundo tecnológico, do mundo da internet como a gente tem hoje. E antigamente, a gente tinha, antigamente, né, até me sinto idoso falando antigamente aqui, mas antigamente, há uns 10 anos atrás, a forma com que a gente buscava conhecimento era super diferente do que a gente tem hoje. E eu me lembro que mesmo nos anos de faculdade, quando a gente buscava algum tipo de curso, algum tipo de aprimoramento, algo que pudesse acrescentar para a gente como profissional, uma das coisas que a gente sempre queria era o quê? Era sempre buscar conhecimento no sentido técnico. A gente sempre queria aprender, quero aprender a castrar o cachorro, quero aprender a fazer anestesia, quero aprender a fazer cirurgia, quero aprender a aplicar os medicamentos. Tudo que a gente queria aprender era no aspecto técnico. E quando a gente ia para tipo uma semana acadêmica, semana da veterinária, de várias faculdades que a gente viajava, ia para buscar esse tipo de conhecimento novo, esse tipo de conhecimento diferente, a gente sempre lotava primeiro as salas que falavam sobre algum tipo de assunto técnico, algum tipo de assunto que o pessoal achava que era mais mão na massa. E eu comecei, depois que eu estava, acho que quase no último ano de formação, eu comecei a perceber que era um caminho comum, que todo mundo seguia, todo mundo ia por aquele caminho. E eu comecei a falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mim ser diferente. Será que apenas seguir o que todo mundo faz eu vou conseguir resultado na minha carreira? E eu apenas filosofei sobre isso nesse último ano de formação, aí correndo atrás de estágio obrigatório, entender realmente como ia ser o mercado de trabalho, a insegurança de se formar, a cobrança geral de família, de nós mesmos, né, com relação a tudo aquilo que a gente aprendeu durante 5 anos na faculdade. Você fala, cara, e agora? Como é que eu entro no mercado? Como é que vai ser? Onde eu vou trabalhar? Com o que eu vou trabalhar? Quais vão ser as oportunidades que vão abrir? E eu sempre fui um cara mais prepotente, arrogante, e eu falava, não, eu vou conseguir, não, porque eu sou bom, não, eu sei, eu estudei, eu tal. E aí, quando você cai no mercado, você vê que não é bem assim. Você vê que o mercado ele interpreta diferente aquilo que você sabe, aquilo que você quer expor. Então não adianta você ter muita força de vontade, não adianta você ter muita vontade de trabalhar, muito interesse, você ter sido um ótimo aluno na faculdade, que no mercado ele precisa de outras habilidades, que não apenas o seu esforço, que não apenas a sua dedicação. Ele precisa saber o que você realmente pode acrescentar para a empresa para você poder crescer. E aí, quando eu comecei a conseguir primeiro fazendo os estágios, depois, né, no estágio, você já começa a avaliar como são os seus colegas, né, os outros colegas de estágio que estão ali, outros de outras faculdades, de outras universidades. Você começa a ver o que cada um sabe, você começa a perceber como cada um age, como cada um reage a cada estímulo que você tem ali, e aí você começa a se comparar com os demais colegas de faculdade. E aí você vê se o ensino de cada faculdade era melhor ou pior do que aquilo que você estudou. E quando tem um problema lá, você tenta resolver o problema, você vê que outras pessoas às vezes têm mais facilidade do que você. E aí tudo isso que você vai passando, você vai mandando mensagens para o seu cérebro de que talvez você não seja tão capaz, de que talvez você não seja assim tão inteligente, de que talvez você não resolva tantos problemas assim. E aí você começa a se comparar com os demais colegas. Então esse é o primeiro impacto que você tem, que pode trazer insegurança para você como profissional. E eu me comparava, mas não no sentido de conhecimento técnico, no sentido de quem sabe mais o medicamento, quem sabe mais sobre a fisiologia, a farmacologia. Eu queria saber realmente quem tinha mais atitude para realmente trazer resultados, né, para o cliente. E nisso eu tinha uma habilidade, eu comecei a notar ali a minha habilidade de realmente ser muito proativo, ser um cara muito dinâmico, ser um cara muito espontâneo para tentar vir conversar com as pessoas, tentar ajudar as pessoas. E eu fugia aquele ciclo do cafezinho, onde está todo mundo sentado ali conversando, um falando da sua vida, falando da vida do outro, comentando sobre a vida do outro. E quando eu percebi que eu me afastava desse grupo para tentar estar mais próximo de outras pessoas que tinham mais sucesso do que eu, esse foi um dos pontos-chave que fez com que eu conseguisse ter um pouco mais de resultado do que esses meus amigos, do que vários desses colegas. Porque se você parar para reparar ao seu redor, as pessoas que estão à sua volta,
elas fazem sempre as mesmas coisas, elas fazem as coisas sempre do mesmo jeito. E elas a maior parte da população não tem aquele instinto questionador de se perguntar, mas por que isso? Mas para que isso? Mas quem foi que inventou? Mas quem foi que descobriu isso? Mas quem foi que começou a utilizar isso? E eu ficava, cara, quem que começou a fazer desse jeito? Quem inventou isso? Querendo saber os porquês das coisas, sabe? Aquele instinto questionador. E buscando, nesses instintos questionadores, saindo desse meio dessas pessoas, eu começava a tentar buscar amizade e uma forma de contato com as pessoas que tinham muito mais resultado do que eu. Os veterinários que já estavam lá trabalhando nessa clínica há algum tempo, os donos do hospital, das clínicas, os caras que eram o chefão, né? E a gente tem, desde da infância, a gente tem aquela coisa na escola mesmo, aquela coisa tipo, a diretora da escola é ruim, ai meu Deus, a diretora da escola é ruim, ai o patrão é ruim. E todos os lugares onde eu trabalhei, eu percebia isso, que as pessoas tinham medo do patrão, as pessoas na escola mesmo, as pessoas tinham medo da diretora, as pessoas tinham medo do cara que era o inspetor, do professor, sabe, como se você estivesse realmente fazendo algo errado e você tivesse medo da pessoa que tem um comando, da pessoa que tem o poder. Assim como eu vejo na estrada, né, na rua, você está na estrada aí, você vê, tem um radar. E você avista aquele radar de longe. O próprio GPS já te avisou que tem um radar lá na frente. Está todo mundo vendo aquele radar. E a rodovia talvez é 80 por hora. Tem aquelas pessoas que freiam a 60 para passar no radar. Então, esse é um gatilho que existe na personalidade dessa pessoa, de que ela realmente ela não tem autoconfiança, ela é totalmente insegura. Eu não preciso nem conhecer o motorista, não preciso nem olhar para a cara do motorista. Eu já sei que ele é inseguro, eu já sei que ele tem muito medo de aparecer, tem muito medo do que as pessoas vão julgar, do que as pessoas vão olhar, do que as pessoas vão pensar dele, se ele fizer aquilo, se ele falar besteira, se ele tentar isso, se ele tentar algo novo. E aí, esse mesmo perfil de pessoa, no trabalho, é isso aí. Ela se esconde das pessoas que comandam ela se esconde do patrão, ela se esconde dos outros colegas de trabalho, ela tem medo de ser julgado, tem medo de ser avaliado, tem medo de ser tido como um paia, como ser aquele besta, ser o tonto que fez aquela pergunta idiota, no meio da palestra, no meio de uma sala, tem medo de levantar a mão e mostrar, olha, eu tenho dúvida, olha, eu não entendi. E essa insegurança vai mais além, né? Não somente na questão de conhecimento, na questão de ser julgado, de ser avaliado, como na questão no medo pessoal, no medo físico, o medo de vestir uma roupa. Puxa, mas o que vão achar de mim se eu for vestir no preto? O que vão achar de mim se eu tirar a barba? O que vão achar de mim porque o meu cabelo é branco? O que vão achar de mim se eu não tiver arrumado tal coisa? E aí, esse perfil de insegurança faz com que o cara realmente não consiga entrar no mercado, faz com que ele tenha dificuldade. Olha só, olha onde a gente vai chegar. Acompanho a linha de raciocínio que eu vou fechar tudo isso que eu estou abrindo, esses leques aqui, eu vou fechar depois no final para vocês entenderem. E aí o que acontece? Eu reparava esse tipo de pessoas inseguras em fazer algo no trabalho, em realmente tentar se destacar, em falar com o proprietário, em tomar atitudes ali, porque já tinham receio de falar com o cara que manda, do cara que é o gestor, do cara que é o patrão, do cara que tem um poder a mais. A insegurança de, nossa, eu vou ficar perto dele, né? O cara vê o guarda na esquina, ele já tá pensando, e agora? Será que ele viu o cinto? Será que eu vou ser multado? Será que ele viu que eu tenho, sei lá, uma marmita embaixo do banco e não pode, será que ele viu que eu tô dirigindo de chinelo e não pode dirigir de chinelo? Sabe, coisas assim? E aí eu reparava que eu ia para o caminho avesso, desde a escola. Eu adorava falar com a diretora, adorava falar com os funcionários da escola, adorava falar com as pessoas que mandam. Eu, no trabalho, eu sempre gostei de falar, sempre com os caras que eram os diretores, com os gestores, com os donos das empresas. E quando você faz isso, você exercita o seu relacionamento com as pessoas que realmente podem te dar algo a mais, com as pessoas que realmente podem te trazer algum tipo de resultado. E eu sempre fiz isso. Né? Eu nunca liguei tanto para a parte técnica em si, né? Eu me achava bom tecnicamente, mas eu não era, né? Mas eu me achava. Então eu achava, me formei, fiz 5 anos de faculdade, é suficiente, eu sei tudo e vou fazer e tal. Mesmo quando eu não sabia, eu achava que eu sabia, eu falava, não, vou aprender isso aqui é rapidinho, isso aqui é fácil, eu vou fazer. Porque se eu vejo o cara fazendo lá e o cara faz e fecha o diagnóstico rapidinho e ele fala para o cliente e tal, eu olhava para o cara, olhava o cara atender uma vez, eu já achava que eu sabia também. Eu me espelhava naquele cara que eu achava que tinha sucesso. E quando eu conversava com os meus colegas, com essas pessoas que estavam também fazendo estágio comigo, com essas outras pessoas que também estavam trabalhando comigo, elas eram totalmente o oposto de mim.
elas tinham medo de falar, medo de se espelhar, elas olhavam para aquelas pessoas que tinham um determinado sucesso e pensavam assim, eu nunca vou ser igual a ele, eu nunca vou ter o resultado que ele tem, eu nunca vou ter tanta habilidade como ele tem, ai meu Deus, como ele conseguiu, meu Deus, como ele fez aquilo. E olha só, o fato de você já pensar e você falar, né, externamente que você não vai ser igual, que você não consegue, que você não tem capacidade para ser igual, você já não vai conseguir, né? Independente de o que você falar é o que você acredita, e o que você acreditar é o que vai limitar suas ações, vai limitar os seus resultados. Quando eu realmente comecei a trabalhar e comecei a buscar, eu consegui oportunidades de emprego dentro da veterinária para realmente começar a trabalhar, eu sempre ficava colado com o dono da clínica, por quê? Porque eu queria saber totalmente se ele estava aprovando ou não o meu trabalho, se ele estava aprovando ou não os resultados que eu estava trazendo, os clientes que eu atendia. Então eu sempre tentava ali estar próximo dele para ver se eu tinha certa aprovação ou não, para me balizar meu trabalho, para me balizar meu atendimento, se eu estava realmente suprindo a expectativa que ele tinha ou se não. E eu notava que os demais veterinários, eles não faziam isso. Eles, ao contrário, eles passavam a impressão de que eles estavam com medo, logo, eles demonstravam certa insegurança no trabalho que eles estavam prestando. Então, eles morriam de medo quando ele via o dono da clínica lá, olhando as fichas, conferindo o atendimento, na hora de passar o plantão. O cara queria passar o plantão e tipo, eu atendi 2 animais hoje aqui, ó, tal, não tem mais nada. Porque ele tinha medo que eu olhasse os atendimentos que ele fez, que eu visse as medicações que ele aplicou, que eu visse a dose que ele usou, o tipo de protocolo que ele estava fazendo, porque ele tinha medo de ser julgado, mesmo eu sendo um recém-formado, e o cara muitas vezes já era formado há 2, 3 anos. Ele tinha insegurança total no que ele estava fazendo, ele não tinha firmeza no que ele estava fazendo. E claro, se você não tem firmeza, cara, como é que você vai conseguir ter sucesso na sua carreira se você não demonstra segurança? Como é que você vai ter sucesso na sua vida, no seu relacionamento, no seu emprego, em qualquer lugar? Se você não tem firmeza do que você fala, se você não cumpre o que você fala, se você isso aí é uma doença, essa manchinha, cara, não tem como, você não vai conseguir vender um tratamento, você não vai conseguir vender a sua pessoa, você não vai conseguir vender você como profissional de credibilidade, de confiança, se você não tem segurança em quem você é. E olha só como é que eram as coisas. Eu conseguia sempre atendia, mesmo não tendo certeza do que eu estava fazendo, eu atendia com segurança e tentava passar essa segurança. Todo aquele meu medo, meu receio, eu tentava não transparecer de forma alguma. Eu tentava, vou tentar passar que eu sou um cara bom, que eu sou um cara top, não sei o quê. E nisso, meu cabelo branco sempre me ajudava, porque apesar de eu ter a cara de jovem, meu cabelo branco, às vezes as pessoas achavam, não, esse cara é velho, esse cara já tem uma idade, ele tem a cara de novinho, mas não, ele já é mais velho. E as pessoas tinham uma certa confiança, somente porque eu me via com cabelo branco. E quando eu ia conversar com essas pessoas, né, sempre os veterinários, os funcionários dessa clínica mantinham distância dos donos da clínica. E eles passavam muita parte do tempo fazendo o quê? Eles passavam lendo livros, comprando livros, mas sempre livros técnicos. Livro de anestesia, livro de fisiologia, livro de anatomia, livro de não sei o quê. E comprando vários livros e sempre conhecimento técnico. E o que era a grande questão? Que eles estavam se preparando, adquirindo muito conhecimento técnico, esperando que uma hora aparecesse aqueles animais doentes. Esperando que ele ia saber todas as doenças que vem naquele livro técnico. Você compra esses livros aí técnicos. Cara, um livro grande, grosso, e tem muito conteúdo, tem sim muito conteúdo, mas só que você não adianta, não é um livro que você vai ler de ponta a ponta, de capa contra capa, você não tem como você fazer isso, porque são livros técnicos, são livros que tem conteúdo que você não vai absorver todo aquele conhecimento e colocar na sua cabeça, você só vai absorver o conhecimento, aquilo que você aplicar, aquilo que você executar, e à medida que você for executando as ações, à medida que você for executando os atendimentos, você for resolvendo problemas dos animais, resolvendo problemas das pessoas, você começa a gravar. E eu tinha aversão a esse conhecimento, a esse tipo de livro, a esse tipo de estudo. Por quê? Primeiro porque a linguagem técnica é uma linguagem chata, é gostoso, é uma satisfação enorme a gente saber que a gente está aprendendo, a gente saber que a gente aprendeu e conheceu algo a mais. Mas eu tinha aversão àquele tipo de linguagem técnica e aprender por aprender, sem ter um uso correto. Porque eu aprendi a tratar a síndrome de Cushing, acabei de aprender a tratar a síndrome de Cushing, o que é o hiperadrenocorticismo. Mas e aí? Quando é que vai chegar esse paciente? Eu não sei. Pode ser que ele chegue semana que vem, pode ser que ele chegue um mês que vem, pode ser que ele chegue o ano que vem. Sei lá, eu demorei acho que uns 3 anos para mim pegar um caso de uma síndrome de Cushing.
Entendeu? Então, o que adianta eu ter aprendido aquilo? Ficou 3 anos guardado aquele espaço, no espaço do meu cérebro, sendo que eu poderia ter aproveitado aquela informação que eu pudesse usar agora. Então, meu foco sempre foi o quê? Cara, eu quero aprender algo que eu possa executar agora. Então, quando eu via muitas pessoas, muitos veterinários, colegas meus, tal, estudando muito conhecimento técnico, e eu via o resultado deles, eu via que eles não estavam crescendo tanto na profissão, eu via que eles não estavam ganhando tanto, eu via que eles não tinham tanto resultado glamuroso com o atendimento dos clientes deles. E eles eram bons profissionais, sempre foram melhores do que eu tecnicamente, porque eles realmente tinham muito conhecimento técnico e eu não tinha conhecimento técnico. E eu vou fechar isso, calma, calma que eu vou fechar todas essas pontas que eu abri aqui. E o que acontece? Eu não tinha tanto conhecimento técnico e eu olhava para os atendimentos e eles falavam, caramba, os caras atendem muito bem, né? Puta merda, olha só o diagnóstico deles, olha o tratamento, olha o protocolo deles, puta, que legal. Eu admirava o protocolo deles. Só que eles não tinham o resultado que eu gostaria de ter, eles não tinham o resultado que eu esperava ter. Logo, eu pensei, falei, eu não posso fazer como eles. Eu não posso querer ser igual a eles, porque senão eu vou ter apenas o resultado deles. E aí eu começava a buscar, desde as semanas acadêmicas da veterinária do último ano de faculdade, desde quando eu me formei, andando com as pessoas que tinham mais sucesso que eu, as pessoas que tinham mais resultado do que eu. E nessa época que eu já estava trabalhando como veterinário, cobrindo folgas, plantões em São Paulo e em Campinas, eu comecei a ver, poxa, se eu seguir eles, eu vou ter apenas o resultado que eles têm. Logo, não é o que eu espero, eu queria ter mais do que isso, eu quero ir mais além. Eu comecei a buscar quem são os veterinários ricos que a gente tem no Brasil, quem são os veterinários que têm uma vida boa, que realmente têm satisfação profissional, que têm um tempo livre, que têm qualidade de vida. Quem são esses caras? E eu comecei a ir para palestras, eventos e seguir essas pessoas para tentar buscar, de alguma forma, manter algum tipo de contato com eles. E na época, como eu falo, 2009, não tinha esse negócio de Instagram, esse negócio de Facebook, essas mídias sociais que a gente tem hoje, YouTube, difundido como é hoje. Pô, por isso que eu falo, é um prazer para mim vir aqui e contar histórias que deram certo para mim, histórias que eu apliquei e deu certo e eu consegui fazer sucesso. Porque eu quero contar isso para mais pessoas, porque eu posso inspirar mais pessoas. E na época não tinha. Eu tinha que ir presencial, procurar as palestras, procurar eventos, pagar para ir na palestra, pagar para ir nos eventos, colocar combustível no carro, pedágio, combustível, hotel, para conseguir assistir essas coisas e ter acesso a essas pessoas que tinham mais resultados do que eu. Porque eu vim de uma cidade pequena, eu estava trabalhando numa cidade grande, Campinas, mas não era tão glamurosa assim no sentido da veterinária. A gente não tinha uns hospitais tão top, os bons profissionais e tal. Pra você ter uma ideia, eu fazia estágio sim num dos melhores hospitais veterinários de Campinas. E eu não achava os caras que eram assim tão glamurosos, os caras eram bons. Mas quando eu fui para São Paulo e conheci bons profissionais, eu falei, caraca, velho, Campinas não tem nenhum, não dá para chegar perto do que era a tecnologia, os resultados que a gente tinha em São Paulo. Eu comecei a ir para perto desses caras. E aí eu lembro até hoje, um dos caras que foi o meu mentor na época foi o professor Gioso. E eu lembro que eu fui para uma palestra dele e eu quebrado, cara, eu não tinha grana, um sufoco lascado, pegar a motinha, fui lá para São Paulo para assistir uma palestra gratuita que ele deu lá no Anhembi Morumbi, não, Anhembi Morumbi não, acho que foi lá no Transamérica ou no Expo Center Norte, alguma coisa assim, uma palestra gratuita. E eu fui pra lá, saí de Campinas, peguei a moto, fui pra São Paulo, assisti a palestra das 7 da noite até as 10 da noite, demorou 10 e pouco da noite, a galera fechando os barracões e tudo e tal. E eu tinha que voltar pra Campinas ainda às 11 da noite, porque eu não tinha dinheiro para poder dormir lá. Mas eu paguei o preço porque eu queria aprender algo a mais do que os colegas meus queriam fazer. Porque na época ele falou assim, vou fazer uma palestra de marketing. Cara, que veterinário que quer assistir porra de palestra de marketing? Ninguém quer saber de marketing. Porque marketing é chato, marketing não é veterinário, marketing não vai salvar meu cliente. A gente se formou como veterinário porque a gente quer tratar os animais, a gente quer salvar vidas, a gente quer colocar o protocolo em prática. Eu quero castrar, eu quero aprender a pôr a mão na massa, eu quero salvar a vida do cachorro que está com anemia profunda, está convulsionando, está com cardiopatia, tá? Eu quero aprender isso, não quero aprender marketing. Ah, pá, que mané marketing o quê? E o Gioso, na época, fez uma palestra de marketing. Eu fui até ele e tal. Eu fui todo vitimista. Falei, cara, porque não sei o quê, porque tá difícil, eu sou recém-formado, eu não tenho conhecimento, eu não tenho dinheiro para fazer uma pós-graduação, porque eu trabalho na clínica, mas ninguém me dá valor, eu só faço plantão, eu trabalho que nem louco, eu não tenho vida social, eu me mato de trabalhar e não consigo ganhar dinheiro, eu queria fazer seu curso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou exatamente o seguinte, ele falou assim, o que você faz? Eu falei, eu procuro as palestras e cursos, mas o que você aplica desse conhecimento que você vê? Não vale o que você aprende, vale o que você aplica na sua vida. Aí aquilo começou a virar uma chave.
Eu falei, pô, mas tal, Gioso, pá, deixa eu te ajudar aí na palestra e eu vou lá te ajudar, tal, servir café, ajudar nas mesas e tal, mas deixa eu assistir o seu curso. Ele falou, não, se você não tem dinheiro para fazer o meu curso, então comece lendo. A leitura, o livro é o investimento mais barato que você pode fazer. Putz, aquilo ali, puf, virou uma chave na minha cabeça. E aí dali eu saí, voltei no dia seguinte, falei, vou procurar uma livraria para procurar algum livro. Falei, que livro? Não sei que livro, mas eu vou entrar na livraria e vou procurar algum livro que olhe a capa, eu gosto daquele livro, eu vou começar a ler aquilo ali. Porque se ele falou que dá resultado, se ele falou que aquilo pode virar chave, eu vou começar a virar chave. E aí eu encontrei um livro na época, eu não lembro direito, mas era tipo assim, linguagem corporal, sabe? Era um livro desse tipo assim, livro que falava sobre a PNL, né? Programação Neurolinguística, como o corpo fala, era uma coisa assim. Eu falei, cara, vou pegar esse livro aqui, é um livro fininho, baratinho, tava na estante de promoções. Eu falei, vou comprar esse livro aqui e vou começar a ler, porque, né? Vou começar porque falaram pra mim que é bom para ler, vou começar a ler. E aí eu li aquilo, e eu comecei, as primeiras páginas que eu li, eu já comecei a mudar. Falei, caramba, meu, esse negócio é legal, né? E aí, ali eu comecei a ver sobre a nossa postura, o nosso posicionamento, a nossa imagem, como a gente fala, o nosso corpo, a nossa simples imagem, passa tanta informação sem a boca falar, né? Então, como as pessoas avaliam a gente sem a gente precisar abrir a boca. Aí ali eu comecei a virar minha chave e falei, cara, existe algo realmente escondido dentro dos livros que eu ainda não sei. A partir disso, foi que eu comecei a compreender que dentro da vida, dentro da execução profissional, para a gente realmente conseguir ter sucesso na profissão, existem os três pilares, né? Existem três pilares para a gente conseguir construir esse sucesso. Não sei porquê, mas para mim, tudo que eu trabalho é sempre trilogia, sempre três. Tudo que eu vou colocar estatísticas é três. E aí, eu lembro que eu comecei a ver que existem três pilares que todas essas pessoas que eu entrevistei, que eu fiz conversas, não sei o que tal, que tinham um sucesso, elas conseguiam equilibrar esses três. Que era o quê? Uma das habilidades é as competências técnicas, que é exatamente o que todos os meus amigos faziam, o que talvez muitos de vocês aí fazem, entendeu? Dão muito foco apenas para capacitação técnica. Eu quero aprender a castrar, eu quero aprender a fazer anestesia, eu quero aprender a fazer ultrassom, eu quero fazer diagnóstico de imagem, eu quero fazer interpretação de laudo, eu quero fazer exame, eu quero fazer não sei o quê. E você foca tanto, e você lê livro, e você assiste live sobre esse assunto, e você vê vídeo no YouTube sobre esse assunto, e você faz estágio sobre esse assunto, e tudo que você consome durante o dia inteiro e a sua vida inteira é sobre esse assunto técnico. E isso, por mais que seja excelente o conhecimento, por mais que seja muito bom você aprender sobre cada vez mais sobre esse conhecimento técnico, isso vem de um mito que você escutou durante a faculdade, que falaram para você que você teria que ser um ótimo especialista, que você tem que se formar e você tem que escolher uma especialidade. Mas em qual área você vai atuar? Em qual área você vai se especializar? Porque para você ser um bom veterinário, você tem que ser especialista, você tem que ser muito bom em um assunto, você tem que ser o melhor da sua área naquele segmento. E aí você gravou aquilo e virou uma crença limitante dentro de você, que fez com que você ficasse querendo sempre focar em aprender apenas uma coisa, apenas uma coisa, apenas uma coisa, apenas uma coisa, e você focou, castanhou isso aí na sua cabeça para você aprender isso. E aí você começou a focar apenas nisso. Só que isso é apenas um dos pilares dessas pessoas que conseguiram alcançar sucesso. Porque o conhecimento técnico é bom, mas se você não tiver os outros dois pilares, você não consegue fazer isso virar dinheiro no seu bolso. Você não consegue fazer isso, somente conhecimento técnico não enche, não paga a conta de água, luz, telefone, aluguel. Somente esse pilar da competência técnica não enche seu consultório de pacientes. Somente esse pilar da conhecimento técnico não vai fazer com que você realmente consiga ter satisfação profissional, seu tempo livre e sua qualidade de vida. Quando você entender que esses outros dois pilares correspondem ao equilíbrio que você precisa ter para você realmente crescer, que são o quê? A questão de conhecimentos de gestão, entendeu? Conhecimentos que são conhecimento de você gerir, não somente você, mas gerir. Você saber gerir finanças, você saber gerir uma empresa, saber gerir os seus investimentos, você saber gerir um negócio, a sua gestão emocional, a sua gestão de tempo. Então, gestão é esse segundo pilar. E a gestão, quando a gente fala gestão, é gestão de tudo na sua vida. Você saber gerir um conflito, saber gerir uma briga, gerir o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu filho.
você saber gerir o seu relacionamento com o seu colega de trabalho, saber gerir o seu relacionamento com o seu patrão. Você saber fazer a gestão financeira, a gestão de investimentos, gestão empresarial, gestão pessoal. Você saber que você, por mais que você seja um profissional autônomo, um profissional liberal, você é uma empresa. Por mais que você não tenha o seu CNPJ ainda, por mais que você não tenha aí a sua MEI, o seu CNPJ, a sua empresa aberta lá no cartório, você é uma empresa. E você precisa compreender que você tem a pessoa física e você tem o seu negócio, a sua profissão. Então tem o Arthur, que é a pessoa Arthur, e tem o Arthur empresário, o Arthur veterinário, que presta serviços, que atende ao público, que atende pessoas. E aí a gestão, esse conhecimento de gestão, de se tratar como sendo uma empresa, faz total diferença para você conseguir alavancar e crescer. Porque quando você percebe que você é um negócio, você cuida melhor da sua imagem, você cuida melhor da sua apresentação, você cuida melhor do seu conhecimento, você cuida melhor das amizades que você tem. Quem são os amigos que você tem? Eu vejo pessoas aí travadas, que eu pergunto pro cara listar 5 amigos dele, 10 amigos deles, e às vezes o cara começa a listar os amigos e todos os amigos dele são amigos de infância. São amigos que ele tem desde que ele era moleque, ou seja, ele não amadureceu ainda, ele não mudou os ciclos. Na nossa vida, a gente tem vários ciclos e a gente precisa amadurecer esses ciclos. Ciclo da infância é infância, ciclo da juventude é juventude, ciclo de faculdade é faculdade, ciclo de trabalho é trabalho, ciclo de conquista é outro ciclo, o ciclo de crescimento é outro ciclo. Então você precisa estar inserido em vários ciclos de amizades para você conseguir pensar diferente. Senão você fica ali imerso naquela mesmice, naquela mediocridade. Porque tudo isso é gestão, entendeu? A gestão das suas amizades, gestão dos seus amigos, gestão dos seus relacionamentos. Então, tá tudo isso enquadrado nesse segundo pilar. O terceiro pilar é o quê? É exatamente a questão de atendimento interpessoal, relacionamento interpessoal, que é como você se relaciona, como você constrói seu relacionamento, como você fala, como você pergunta para as pessoas, como é que você demonstra que essas pessoas são importantes para você, como é que você consegue falar eu te amo, para quem você fala eu te amo, ou se é que você consegue falar eu te amo, porque às vezes você tem um grande bloqueio aí, e você não consegue falar nem mesmo eu te amo, nem para seu pai, nem para sua mãe, porque tem alguma coisa guardada, travada lá dentro, e você não consegue, você até fala, pô, quer saber uma coisa, vou sair dessa live, eu vou lá, vou falar eu te amo pra minha esposa, vou falar eu te amo pro meu filho, vou falar eu te amo pro meu pai, pra minha mãe. E você não consegue, por quê? Porque existe algo engasgado ali dentro. E isso faz parte da sua construção dos seus relacionamentos. E como é que você vai atender bem o seu cliente de peito aberto, claro, feliz e contente, se você tem uma trava ali dentro dos relacionamentos? E esse pilar na minha tese, eu tenho uma tese. Espero em breve conseguir terminar de escrever o meu livro e publicar esse livro, que é exatamente sobre isso, mostrando qual é a minha teoria com relação à formação do médico veterinário. Por que é que você foi fazer veterinária, afinal? Você parou para pensar nisso? Por que você quis fazer medicina veterinária? Porque grande parte dos veterinários, eles acabam indo para a medicina veterinária simplesmente porque ele está passando por algum conflito. Ele passou por um grande conflito na infância, na adolescência, no ensino médio, na faculdade, e aí ele acaba escolhendo veterinária por quê? Porque ele perdeu um animalzinho quando ele era pequeno, e aquilo foi muito traumático, ele viu aquele animalzinho morrer, ou o pai dele matou o animalzinho, ou o pai dele não quis cuidar do animalzinho, não quis levar no veterinário, ou ele não tinha condição de tratar aquele animalzinho, ou ele tinha muito amor, muito carinho, envenenaram o cachorrinho, mataram o cachorrinho. E aí ele se sentiu muito frustrado, muito angustiado por aquele acontecimento. Virou realmente um grande abalo, deixa eu até ligar a luz aqui para clarear. E acabou virando ali um grande abalo, um grande trauma para ele. E aí esse trauma acabou fazendo com que a pessoa acabe escolhendo falar, não, eu vou fazer medicina veterinária para nunca mais passar por esse problema. Eu quero fazer veterinária para poder salvar a vida dos animais, para poder melhorar a vida dos animais, porque eu nunca mais quero passar por esse problema. Outro grande caminho que muitos veterinários escolhem fazer veterinária é simplesmente porque o cara tem muita dificuldade nesse pilar do relacionamento. Ele não consegue se relacionar com as pessoas, ele é totalmente travado, tímido, retraído, né? Ele é introvertido, introspectivo, ou seja, se você falar para ele, cara, vem aqui e bate palma, ele não consegue, ele trava, ele não vai conseguir. Fala, cara, dá um grito, fala, uhul!
Ele não consegue, ele trava, porque ele tem medo. O que meu vizinho ia pensar? Meu Deus do céu, o que os caras que estão na sala vão falar? Entendeu? Ele trava, ele tem medo. Tenta fazer você aí, faz o teste aí, vocês estão assistindo aí. Dá um grito, fala uhul comigo. Você não consegue, eu garanto, porque você tem esse receio. Nossa, mas você é louco, o pessoal da minha família vai falar que eu tô ficando louco. Nossa, o pessoal vai vir aqui, vão me internar. Por que eu tô gritando à toa, assistindo o celular e tô fazendo ru? Ou por que tá dando risada que nem um tonto à toa? Percebe? Essa trava vem desde que você é pequeno, porque alguma coisa aconteceu, ou porque você viu algum colega sendo taxado de paia, de trouxa, o burrão da sala, sempre tem o cara que é o mané, sempre tem o cara que é o retardatário da sala, todo lugar tem, sempre assim, isso é estatístico, sempre vai existir. E aí você tem medo de ser esse cara. Logo, você tem medo de escrever na lousa lá para todo mundo ver, eu morria, eu detestava ir para a escola, porque eu tinha muito medo disso. Eu sou exemplo disso. Eu sou um dos exemplos disso. Que passou por esse trauma. Eu tinha muito medo. Eu detestava a escola, eu não queria ir para a escola por nada. Porque eu tinha medo da professora me chamar para fazer exercício na lousa. Eu não fazia tarefa em casa, porque eu ia colocar, quando eu ia começar a fazer exercício, eu não sabia fazer, porque eu não tinha prestado atenção direito na aula, eu não sabia direito como fazer. Então eu nem queria tentar fazer, porque eu sabia que se eu fosse tentar, eu não ia conseguir. E aí eu ia ter certeza que eu era um burrão, porque eu não sabia. E muito menos tentar fazer o exercício com um colega ou fazer o exercício na lousa, porque aí eu tô dando na cara para todo mundo que eu sou burro, que eu não sei fazer, e aí todo mundo vai tirar sarro de mim, vai me zoar, e aí aquela coisa toda. E aí na escola, na infância, sempre tem aquele carinha que é o burrão da sala, aquele cara que é o beiçudo, aquele cara que é o dentudo, aquele cara que é o cabeludo, aquele cara que é o barrigudo, aquele cara que é o gordinho, aquele cara que é o zoiudo. Sempre tem. Na minha época tinha isso e não tinha essa porcaria de bullying que é hoje, né? Que é a geração mimimi. Eu tenho 3 filhas, não posso nem falar geração, porque minhas filhas vão passar por isso ainda. Quero treiná-las para que elas não sofram nesse nível. Mas, então aí, ou seja, lá na infância, no seu crescimento, na sua formação, você tinha medo do que as pessoas iam falar de você, do que as pessoas iam pensar de você. O professor faz uma pergunta, você não entendeu, o professor perguntou, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? E cara, o cara que é professor de verdade, ele sabe que você nunca pode falar isso, porque você trava as pessoas. Se eu perguntar pra vocês entenderam aí? Tem alguém que não entendeu isso que eu acabei de falar? Travei, o cara travou, porque o cara não vai falar pra mim que ele não entendeu. Porque ele fala, pô, sei lá, a live tem um monte de pessoas assistindo, vou só eu falar pra ele que eu não entendi, vou só eu falar que eu não sei? Então, tipo, ele tem medo do julgamento externo. E aí você, lá na infância, você tinha medo de levantar a mão, medo de ser julgado, de ser avaliado, de ser visto, ia ter prova, a pessoa tinha frio na barriga, tinha diarreia, ficava mal, caía a pressão. Você conhecia alguém na escola que era assim? Conhecia alguém na escola que ficava nervoso, suando e tal? Por quê? Simplesmente porque você tem medo de ser julgado, medo de ser avaliado. E aí, o que acontece? Qual é o tipo de ser que não te avalia, que não te julga? Os animais. Aí, ou seja, é muito mais gostoso eu lidar com um animalzinho, com um cachorrinho, porque, o cachorrinho, puxa, é tudo maravilha, porque, puxa, o cachorrinho me entende, ele sabe. Ele me compreende. Eu abraço ele, parece que ele tá me olhando pra mim, ele tá escutando. Eu falo com ele me entende, ele vê meus problemas, ele percebe, ele me dá carinho, ele me dá atenção, ele é fiel a mim. E aí você se sente confortável por estar ao lado dos animais. Por quê? Porque os animais não te julgam, os animais não falam que você é burro, os animais não falam que você é trouxa, não põem apelido em você. E aí, isso cria o estímulo para muitas pessoas quererem fazer a veterinária pela insegurança, dificuldade de se relacionar com outras pessoas, dificuldade de fazer amizades, dificuldade de tirar dúvidas com o professor, dificuldade de falar realmente com outras pessoas. E vocês viram que no começo da live eu expliquei a dificuldade que era na construção da carreira, porque a maior parte dos meus colegas veterinários, eles fugiam do relacionamento com o cara que é o chefe, com o cara que é o dono da empresa, com o cara que é o professor, com o cara que é o diretor da escola. Por quê? Porque é a formação do veterinário ter essas travas de dificuldade de relacionamento. Por isso, esse terceiro pilar da construção de relacionamentos interpessoais é o que vai fazer você realmente crescer e alavancar. E aí, alguns profissionais, alguns veterinários, eles conseguem construir o primeiro pilar, que é a satisfação técnica, né, o conhecimento técnico. Então, o cara, conhecimento técnico é fácil. Porque o cara que é fraco nesse pilar do relacionamento interpessoal, ele vai mergulhar de cabeça no conhecimento técnico. Por quê? Porque é só ele e o livro.
É muito fácil ele se dar bem. Ele senta lá, assiste o curso, assiste a aula, vai ler livro, vai de chavar e vai fazer resumo e vai ser um ótimo estudioso. Ele tem tudo para ser um ótimo nerd, um ótimo profissional tecnicamente. E aí, muitos desses caras que têm essa visão introspectiva, introvertida, ele começa a entrar no meio acadêmico para dar aulas, para fazer mestrado, doutorado, exatamente pelo medo de julgamento externo, pelo medo de ser julgado, pelo medo de ser avaliado. Ele nunca vai querer ser empreendedor. Porque eu vou montar uma empresa, e se quebrar? E se não der certo? E se os clientes não entrarem? E se eu não conseguir organizar essa empresa? E se eu não ganhar dinheiro? E se falir? E o que a minha empresa vai falar? O que as pessoas vão falar? O que minha família vai falar? O que meu pai vai falar? Você entendeu? Então, o cara que tem esse pilar, esse trava muito forte do relacionamento interpessoal, ele tende a ter muito medo de arriscar, medo de começar algo novo, medo de se jogar, medo de começar e executar mesmo. Tem muitos dos profissionais, dos médicos veterinários que se formam, olha pra você ver, o Brasil tem mais de 150 faculdades, se eu não me engano, mais de 150 faculdades no Brasil. Dessas 150, entendeu? A gente tem, em média, mais de 5 mil veterinários novos jogados no mercado de trabalho todos os anos. Logo, um grande percentual desses não tem relacionamento interpessoal. E aí o que ele faz? Ele abandona a profissão. Ele tenta 1, 2, 3 vezes, 2, 3 meses, 2, 3 anos e abandona a profissão. Porque ele não consegue ganhar dinheiro, ele não consegue em grandes empregos, ele não se sente valorizado, ele não se sente útil no lugar onde ele está trabalhando. E aí ele faz o quê? Abandona. Ele abandona para buscar alguma coisa que ele possa trabalhar mais introvertidamente, mais introspectivamente, aonde ele consiga trabalhar alguma coisa. Por exemplo, hoje em dia, né, esse negócio de pandemia aí, lockdown, ele busca alguma coisa que ele possa trabalhar de casa, trabalhar no computador, trabalhar em almoxerifado, trabalhar dentro de escritório, trabalhar em setores aonde ele não tenha contato com pessoas. Você percebe? Tem muitos veterinários abandonam a profissão para trabalhar em atividades que não exijam tanto dele o contato interpessoal. Só que ele não percebe que isso é um bloqueio e ele não vai conseguir ter a satisfação plena, né? Satisfação profissional, tempo livre e qualidade de vida se ele não perder essa trava, esse bloqueio. Então muitos veterinários vêm para esse, não conseguem se alavancar, não conseguem crescer porque ele não consegue fechar esse ciclo. Repetindo para vocês, conhecimento técnico, tá? Que é o conhecimento que você precisa ter. Isso é esperado para você ser veterinário. Só que você já estudou 5 anos na faculdade. Logo, você já tem que ter esse conhecimento, isso já é subentendido. Se eu pegar meu cachorro que tá vomitando e eu for levar no veterinário, subentende-se que o cara é veterinário, ele sabe resolver o problema daquele animal. Se eu pegar meu cavalo com cólica e eu vou procurar um veterinário, subentende-se que se o cara é veterinário, ele sabe curar e cuidar do meu cavalo com cólica. Porque você é veterinário, você estudou isso na faculdade. Não me interessa se você deu foco para isso, se você deu foco para aquilo, se você conseguiu ou não conseguiu. Eu acredito que você já saiba sobre como cuidar de qualquer animal, porque você não é veterinário, né? Que as pessoas fazem essa pergunta. Conhecimento técnico já é subentendido e você já estudou 5 anos. Então, por mais que você fale assim, Arthur, mas eu não sei quase nada, mas eu não sei muito, não precisa tentar atenção nas aulas. Cara, você não vai atender outro veterinário, você vai atender um animal, você vai atender uma pessoa que tem um animal. E por pior que seja o seu conhecimento técnico, por menor que seja o seu conhecimento técnico, você com certeza já sabe muito mais do que qualquer outra pessoa na população. Entendeu? Tem um estudo que fala o seguinte, puxa vida, eu não lembro, um livro do Michael Gladwell, acho que se chama 10.000 horas, e ele fala que se você estudar eu não sei, se você estudar uma semana seguida, 2 horas por dia, durante uma semana seguida, você já sabe mais sobre esse assunto do que 95% da população mundial. Olha só que interessante. Então, você estudou sobre os animais, você estudou fisiologia, anatomia, fez a faculdade, se formou. Logo, você já sabe mais que a população, qualquer pessoa que tem um cachorro. Você entendeu? Você já sabe mais que eles. Então, competência técnica você já tem. Falta o que para você? Essas outras 2 habilidades. Você tem que equilibrar o seu tripé. Então, você já tem conhecimento técnico. E não é de conhecimento técnico que você vai pagar boleto, que você vai crescer na profissão, que você vai escalar, que você vai conseguir emprego. É dessas outras 2 habilidades que você vai conseguir ganhar o seu emprego, ganhar mais e evoluir na sua carreira. Aprendendo sobre gestão, entendendo que você é uma empresa, entendendo que a sua casa é uma empresa, entendendo que a sua família é uma empresa
E logo você precisa dedicar tempo de qualidade para eles, você precisa aprender a fazer contas, fazer orçamento, você precisa aprender a investir, aprender a fazer planejamento, você precisa fazer as suas previsões. Faz parte tudo na gestão. Você tem que, se você não gosta de planilha, se você não gosta de números, se você não gosta de falar ou discutir sobre gestão, você tem que buscar aprender e conhecer pelo menos o básico. Mas você negligenciar isso, você está dizendo que você nunca vai querer ser um profissional completo, você nunca vai querer ter sucesso pleno. E o terceiro pilar é a construção do seu relacionamento interpessoal. Você precisa aprender a se desenvolver. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Dona Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu sou o Arthur, sou médico veterinário e hoje que eu estou aqui para atender o Bob. E aí, você tem essa destreza, essa facilidade para você realmente se comunicar e falar com as pessoas? Porque é a partir disso você entender que não é o fato de você ser veterinário que vai fazer com que você apenas lide com animais. Não. Se você é veterinário, você vai lidar com animais. Só que os animais não vão vir na sua clínica sozinhos, eles não vão bater na porta da sua casa e falar, olha, doutor, eu tô com a patinha machucada aqui, olha, tá, eu torci a pata, olha, fui atropelado. Ele não vai fazer isso. Então, você precisa de alguém que pegue esse animal e leve até você. Quando alguém uma pessoa que gosta desse animal, pega esse animal e leva até você, ela está dizendo que ela precisa da sua ajuda. Logo, quem precisa da ajuda? É a pessoa, não é o animal. Porque se você simplesmente matar o animal, a pessoa não vai ficar satisfeita. Se você simplesmente pegar esse animal e curar o animal, essa pessoa não vai ficar satisfeita. Porque você tem que dar atenção para essa pessoa. Entender que para você ser um bom veterinário, você precisa atender bem as pessoas. Mas para você crescer como profissional em qualquer área da sua vida, você precisa tratar e falar bem com pessoas. Tudo no mundo gira em torno de pessoas. Pessoas contratam pessoas montam empresas, pessoas têm animais, pessoas cuidam desses animais, pessoas contratam veterinários. E o maior erro que o veterinário pode cometer é ele querer ir para a veterinária achando que ele não vai precisar lidar com pessoas, achando que ele não vai precisar ficar falando e se relacionando com pessoas. E isso vai ser aquele veterinário que vai passar a vida inteira, 40 anos ali, reclamando que a consulta é muito barata, porque ninguém quer pagar mais caro na consulta, porque todos os meus clientes reclamam do preço, que a profissão está prostituída, que muitos veterinários cobram muito barato, que o outro da esquina lá faz castração a R$ 50, porque o outro lá não sei o que faz atendimento de graça. Cara, sinceramente, você ficar parado reclamando da vida não vai te levar para lugar nenhum. Você nunca vai ser um melhor profissional se você continuar apenas reclamando. Seja do time que tem atitude, seja do time que parte para cima, que se joga, que executa, que faz algo. Se o cara tá ruim, então o que você pode fazer para atender mais que ele? O que você pode fazer para melhorar? Mas faça por você, faça pela sua família, faça pela realização dos seus sonhos, faça pelo seu planejamento. E por isso que eu digo, esses 3 pilares, você está em cima desses 3 pilares, não tem como você negligenciar. Ah, mas eu não gosto de gestão, acho que gestão não é fundamental. Cara, se você não faz gestão da sua carreira, gestão da sua vida, você não está planejando um dia parar. Você acha que você vai conseguir trabalhar eternamente assim? Você acha que você vai conseguir trabalhar até quanto? Até quando nesse pique? Fazendo plantão direto, saindo de uma clínica e indo para outra, atendendo os pacientes lá das 8 da manhã até as 8 da noite? Até quando? Cara, tem que ter hora para parar. Uma hora você vai precisar parar. E se você não gerir a sua carreira para você organizar quando você vai diminuir o ritmo, quando você vai parar, quando você vai poder ganhar mais, quando você vai poder dar o próximo passo, quando você vai construir sua casa, quando você vai fazer sua viagem, quando você vai realizar a viagem dos sonhos, que você vai comprar o seu carro, quando você vai realizar cada um dos seus sonhos. Tudo isso é planejamento, tudo isso é gestão. E o pilar do relacionamento pessoal é o que pode acelerar o seu processo. Voltando na minha história, eu percebi isso, né, depois ao longo da jornada, eu percebi que eu era um cara que eu trabalhava exatamente eu tinha esses 2 pilares. Eu percebi no final da faculdade que eu era muito bom na questão de construção de relacionamentos. Apesar de eu ter sido um cara muito tímido, muito introvertido, introspectivo na minha formação até o ensino médio, antes de eu finalizar o ensino médio, eu trabalhava numa agropecuária da família. E lá eu trabalhava no balcão, trabalhava balconista mesmo. E lá eu atendia todo mundo, tudo e todos. E ali eu comecei a ver a minha capacidade de atender pessoas, a minha capacidade de ajudar pessoas, a minha capacidade de falar com várias pessoas em vários tons, em várias pessoas muito humildes, pessoas que falavam as coisas erradas, pessoas que às vezes não tinham noção de preço. Eu comecei a trabalhar com essas pessoas. Então isso me desenvolveu nessa habilidade do atendimento interpessoal.
Isso desenvolveu essa minha capacidade de falar com várias pessoas em vários públicos, em vários níveis de conhecimento intelectual. E foi isso que me alavancou para, mesmo sem ter o conhecimento técnico que os meus amigos tinham, eu atendia muito bem as pessoas. Então, quando chegava um atendimento na consulta lá, tinha eu e os meus amigos lá. Meus amigos sempre foram muito melhores do que eu tecnicamente, meus colegas de trabalho. E eu era um cara mediano para baixo no conhecimento técnico. Mas eu tinha um ótimo relacionamento interpessoal. Eu era um cara muito amigável. E eu falava a língua das pessoas. E a gente sabe, dependendo do bairro onde você trabalha, as pessoas, o tipo do seu público é diferente. E no meu caso, eu trabalhava na Zona Leste, lá de São Paulo. Então eram pessoas realmente humildes, com um baixo poder aquisitivo para poder investir na saúde do seu animal. Tanto que a consulta lá custava R$25. Então, quando eu chegava lá para fazer o atendimento, eu ganhava elogios, eu ganhava presentes dos meus clientes. Sabe por quê? Não porque eu salvava vidas, não porque eu resolvi o problema muito rápido, simplesmente porque eu atendia muito bem essas pessoas, mesmo sem ter conhecimento técnico. Eu lembro até hoje, eu peguei um filhotinho, sei lá, tava com 2 meses de vida, o cachorro tava com diarreia. E eu fiz uma grande cagada. Eu comecei a tratar esse filhotinho, eu não sei de onde, mas eu tirei que eu tinha que passar enrofloxacino para esse cachorro. E eu comecei a tratar esse cachorro lá com enro, um filhotinho, né? E eu passei enro para casa, o animal tomou 2 dias, começou a vomitar, começou a evoluir vômito com sangue, a diarreia não parava, a proprietária trouxe de volta o animal para reavaliar. Não era eu que estava no plantão, era uma colega minha, doutora Renata. E a doutora Renata foi lá, avaliou esse animal e viu a receita que eu tinha passado. Ela na hora corrigiu, cortou o medicamento, entendeu? Cortou o medicamento e falou, não, você vai ter que substituir, vai fazer isso, isso e isso. E depois, no dia seguinte, eu estava de plantão de novo, ela chamou minha atenção. Ô Arthur, pá, não sei o que, você passou aqui, tal, mas olha a receita que você fez, cara, você comeu bola, você não viu, não sei o que, que você quase matou o cachorro, você deu esse medicamento, que não sei o que, tal. E aí ela me explicou o negócio, cartilagem epifisária, porque a enro, a dose que eu passei, não sei o que, tá errado, tal. E eu fiquei, caramba, meu cara, como é que eu comi bola? Nossa, como eu fui burro, como eu não sabia disso. Eu me senti um lixo na hora, porque eu falei, putz, né, olha que cagada que eu fiz, por falta de conhecimento técnico, né? Nesse mesmo dia, nessa mesma hora, eu peguei e eu liguei para a proprietária desse animalzinho e pedi para ela retornar. Eu peguei e liguei para ela e falei, dona Maria, tal, tem como a senhora retornar, a senhora trazer um animalzinho aqui para mim reavaliar, tal. Não, a doutora já reavaliou, já disse tal, como é que era para mim fazer isso. Não, sim, eu compreendi, dona Maria, mas eu quero pedir pessoalmente desculpas para você porque eu cometi um erro, dona Maria. E eu preciso reavaliar, eu preciso te recompensar por isso. Aí eu fui lá, eu comprei uma caixinha de bombom, ela veio, eu trouxe uma caixinha de bombom para ela, expliquei para ela, tal, isso aqui. Eu assumi meu erro perante ela, conversei, expliquei. E ela falou, não, mas nem precisava, não, mas tá tudo bem, a doutora fez o tratamento, tá tudo legal. Ela não ficou com mágoa de mim, não ficou com rancor de mim. E ele falou, eu gostei muito do jeito que você atendeu. Eu sei que você fez errado, mas eu sei que você não fez por mal. Eu sei que você tentou me ajudar. E eu sei que é muito difícil lidar com os animais. Foi assim a reação dela pra mim, com relação ao meu erro, aquilo que eu tinha feito de errado com o animalzinho dela. Olha que coisa louca! Você consegue perceber a importância e a diferença que tem a questão do relacionamento interpessoal que eu consegui construir para ela, atendendo ela. O que acontece? Vou até contar um segredo para vocês aqui. Tá em enxugão aqui. O que é a grande questão? Eu chamava ela sempre pelo nome. Eu tentava ser muito carinhoso, muito carismático com ela. Eu perguntava desde quando ela pegou esse animalzinho, qual é a história daquele animalzinho junto com ela. Ela adotou aquele animalzinho na rua, e ela já tinha outro cachorrinho na casa, e eu perguntei o nome do outro cachorrinho dela, e eu comecei a chamar ela, e ele brinca muito com o Bob também? Ele briga, eles estão bem, e o Bob está bem? Você fez o vernífico do Bob também? Poxa, importante e tal. Você a pessoa fazia adestramento, e eu fazia uma puta de uma consulta, um puta de um atendimento, deu um suporte para ela que ela nem imaginava que eu poderia fazer aquilo. Então, ela criou tanta confiança em mim que eu, em momento algum, eu focava no dinheiro. Em momento algum, eu focava que eu queria ganhar o dinheiro dela, que eu queria cobrar mais caro na consulta, apenas vender o atendimento. Eu focava simplesmente na satisfação que ela poderia ter com o atendimento que eu estava dando.
E isso foi fundamental para mim conseguir construir a minha carreira. A construção desse pilar do relacionamento interpessoal. Mesmo quando eu montei minha clínica, para cativar o cliente, para fidelizar esse cliente, para esse cliente vir sempre, para esse cliente sempre retornar, para esse cliente estar sempre comigo, porque eu comecei a construir uma relação de amizade com esses clientes. Eu sabia que era apenas negócio, mas o cliente não. Logo, esse cliente ele não queria ir em outro veterinário, porque ele se considerava meu amigo. Então, se ele fosse para outro veterinário, ele achava que iria estar me traindo. Você percebe? Então, o principal é isso, vocês aprenderem que não é só de técnicas que vive um veterinário, você precisa completar esses 3 pilares. E o meu objetivo aqui é de trazer cada dia mais informação para vocês, ensinando mais conteúdo técnico, mais conteúdo prático, mais conteúdo fácil, para vocês aplicarem no dia seguinte. A partir de hoje, você já sabe essas 3 competências que você precisa desenvolver. Qual delas está mais fraca para você? E equilibra. Você não precisa ser excelente em nenhuma delas, mas equilibre isso, para você não ficar zerado em nenhuma delas. Beleza? Pessoal, eu estou fechando uma turma, um grupo de mentoria. Eu farei uma mentoria em grupo, juntando os alunos, um grupo de alunos de médicos veterinários, principalmente veterinários recém-formados, em fase inicial de profissão, que estejam aí com até 5 anos de formação, que queiram realmente crescer e se alavancar na carreira. Eu vou dar o passo a passo, bem didático, bem prático, como eu construí a minha carreira, como eu fiz na minha vida, e vou passar para vocês, pegando na sua mão, te levando do zero até você conseguir ter a sua satisfação financeira, satisfação pessoal, satisfação do trabalho, né, sua satisfação profissional, seu tempo livre e qualidade de vida. Porque não vale a pena você deixar nenhum desses 3 pilares de lado. A nossa vida é curta, a nossa vida é passageira, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. Então eu quero, se você tiver interesse, basta você me chamar aqui no direct que eu vou te dar uma atenção especial, te explicar tudo como é que funciona. Beleza, pessoal? Obrigado por estarem aqui comigo. Compartilhem essa live com mais amigos veterinários que tenham dificuldade. Um grande abraço. Estou me molhando tudo. Tá vindo uma chuva pesada por aqui. Até a próxima. Tchau!